eu tava com saudade do episódio novo e aqui estamos com o nosso querido podcast. Isso mesmo, vibe boa, espiritualidade, autoconhecimento, despertar de consciência, como você preferir chamar, porque a gente chega na área para trazer um episódio mais que especial. Ah, não te esqueça, pois é, te inscreve no nosso canal para fortalecer, te inscreve lá, comenta e não te esquece de o sininho, né? Não pode esquecer de apertar lá o botão do sininho para sempre receber as novidades. Além disso, @podcast30 no Instagram, TikTok e também para a galera do Spotify. Pô, tá de carro, tá dirigindo, pode ouvir, sim, e também ver, porque agora o Spotify também tem vídeo. Então, hashtag fica a dica, a gente está na área, não é verdade, querida Flaviette Vidor? É verdade, Maurício Preto. Eu me emocionei, quase derrubei o copo. Quase, não, tudo bem, tá tudo certo. Tá mexendo com as tuas emoções? Vou te dizer, tu sempre mexe com as minhas emoções. Eu vou pedir pro nosso convidado falar sobre a água e as suas emoções. Água e suas emoções. Já tá derrubando, já tá mexendo com as tuas emoções aí. Gente, tudo bem? Bom, estamos aqui, né, para mais um episódio do podcast e eu quero lembrar dos patrocinadores, hein? Instituto de Terapia Zen Vitalia, harmonizando a vida com cursos, workshop, palestras, vivências, atendimentos e loja para uma vida mais leve com bem-estar e autoconhecimento. O WhatsApp é o 54991882524 e combustível para te levar para todos os lugares. Você encontra no B7, na rua Irmazago 958, em Caxias do Sul. O nosso combustível, né? Além do combustível espiritualidade, bom humor, energia do bem, é B7, Flávia. É B7, total. Abraço pro seu Jair, né? Ah, Jair. Pô, maravilhoso. Abração, né, meu querido? Bom, tá no ar o 7º episódio do podcast. Quando eu vi aquele 7º... Desculpa te falar, mas 7 é um baita número, né? 7 é salve a Umbanda, salve as 7 vibrações, salve os 7 orixás, 7 as raios, 7 cores na coroa de 7 Babá. mestres ascensos. Salve Babá Rafael, seja bem-vindo. Olá, Flavinho, olá, Maurício. Como é que tá, Rafa? Que prazer recebê-lo. Muito feliz de estar aqui para falar de uma coisa que eu gosto tanto, que é esse nosso universo espiritual, que a gente envolve autoconhecimento, transformação de vida e melhoras, né? Esse é o objetivo de todo mundo, melhorar a sua vida, ir pra frente, né? Melhorar, acho que não tem quem não queira, né, Rafa? Agora, conta pra gente, vamos lá do princípio, porque eu conheço o Rafa, e aí fica aquela coisa, né? Será que eu vou conseguir perguntar tudo pra ele de forma que, né, as pessoas... Fica tranquila, que eu não passe por isso, mas daí o Maurício tá aqui, ele vai fazer às vezes, né? Rafa, tu vem de uma família espiritual, né? Mas eu já vi algumas lives e tu conta nessas lives que tu não era uma pessoa muito fácil de se lidar, mas tu teve muito perrengue também, né? E isso tu não esconde de ninguém. Conta um pouco para os nossos telespectadores, né, os nossos ouvintes do podcast, quem é o Rafael Orso de Oliveira? E aí eu vou fazer só um complemento pro Rafa, né, e também porque o Rafa, eu conheço ele do marketing, da época do Prata Vieira Shopping. Se estudou junto com o meu irmão, né, trazendo a informação, o meu irmão Paulo Fernando, relações públicas, enfim. Como é que essa estrada, só complementando, como é que surgiu isso, né, Flaviette? Então, profissionalmente eu comecei como relações públicas, né? Graduei, fiz marketing, eu tava toda nessa vibe, eu achava que a minha vida inteira eu ia seguir por esse caminho, profissional como relações públicas. Mas aí começou a me dar um vazio. E não era uma questão de trocar de emprego, porque meu emprego era maravilhoso, as pessoas, toda a minha dinâmica, eu tinha uma autonomia, uma liberdade, era incrível. Mas existia um vazio dentro de mim que eu não sabia o que era. E aí o que aconteceu? Quando eu percebia, no meio do meu dia a dia, o meu pensamento, a minha cabeça estava lá no terreiro. Né, eu fui criado numa família umbandista, então desde pequeno eu lembro do meu pai trabalhando no terreiro, da minha mãe lá no terreiro, de eu indo no terreiro, eu fui criado dentro dessa situação. E chegou um momento que o meu pai abriu o terreiro dele. E foi um momento onde eu estava disposto a ir embora de Caxias, eu já tinha um emprego, eu tinha um outro sonho da minha vida, que estava tudo certo e do nada tudo deu errado. Do nada é maravilhoso. Todas as portas que já estavam confirmadas, elas se fecharam como se fosse
você vai ficar. Você vai ficar. E a partir disso, tudo na minha cabeça me gerava a eu estar dentro do terreiro. Era como se eu quisesse a todo momento. Mas eu tinha uma infeliz crença limitante, né? Que, imagina, como é que eu vou abandonar a minha área de relações públicas, a minha graduação, e vou ficar com a cabeça no terreiro? Não posso fazer nada, porque terreiro é caridade. Porque como é que eu vou viver? Como é que eu vou me sustentar? Claro. E aí eu fiquei um tempo nesse conflito, sem saber o que eu queria fazer da minha vida. E um dia eu tive um encontro espiritual com um mentor meu. E seu Pena Branca me disse o seguinte: se não fosse por dinheiro, meu filho, o que é que você estaria fazendo? E eu disse: eu estaria no terreiro. Aí ele fez um sinal para mim e sumiu. Deu 2, 3 dias, eu vi um anúncio no Facebook que dizia curso de Reiki. E na hora que eu vi aquele anúncio, me deu um estalo na cabeça. Eu disse: é isso. Vamos começar por aí. Eu vou começar com o curso de Reiki, porque na hora que a pessoa deita e fecha os olhos, eu vou dar meu passe e eu vou ser feliz. Claro. Eu digo que eu estou fazendo Reiki e eu vou ser feliz. E aí eu fiz o curso de Reiki, eu gostei muito e eu busquei uma força interior de coragem em mim, que eu disse: bom, eu vou tentar seguir o meu chamado. Se não der certo, eu pego meu diploma de volta e eu tento a vida de novo no mercado corporativo. Mas agora eu preciso fazer a minha vontade valer. E aí eu fiz uma migração na minha vida profissional, fui trabalhar com Reiki, do Reiki surgiu outras terapias, logo depois eu me tornei professor de muitas técnicas, aí deu um boom na pandemia, comecei a atender gente do país, do mundo inteiro, viajar para dar aula, foi uma expansão muito grande, né? E o autoconhecimento, ele foi fundamental para que eu conseguisse me entender e estar hoje nessa posição de Babalorixá que me faz feliz eu sendo quem eu sou. Mas eu precisei desconstruir muitas coisas, muitas crenças que a gente traz da nossa criação e até mesmo dos nossos ancestrais, que falam sobre o quanto a gente tem que temer ou ter medo do mundo para sobreviver. Desculpa, Flavete, eu ia só emendar o que a gente já recebe nessa informação do temer, ser temente a Deus, não é verdade? O que a gente escuta desde quando era pequeno. Então, essas crenças limitantes vêm muito principalmente da nossa região, Caxias do Sul, Serra Gaúcha, aonde a gente tem esse temente a Deus, aonde a gente precisa sofrer para ascender e ter essa dificuldade. Maurício, eu atendo gente do mundo inteiro. E todas as pessoas que eu atendo, brasileiros, né? Perfeito. Eu atendo brasileiros que moram no mundo inteiro. Gente? Daqui a pouco ele vai. Mas todo mundo tem esse mesmo problema. Todo mundo tem o mesmo problema das crenças em relação ao medo de Deus, que é igual a todo o medo que pai e mãe imputaram naquela criança quando ela estava na sua fase de infância, que é igual ao medo que aquele pai e a mãe receberam dos seus pais quando eles eram criança. Então, todo mundo que de alguma forma foi impactado pelo cristianismo, pela doutrinação do cristianismo, carrega no seu inconsciente vários desses medos, que impede a pessoa de ser corajosa para ser feliz naquilo que quer ser feliz. Ou seja, se conectar com o seu eu interior e ser feliz, que foi o passo que tu deu, né? Nos relatou. E para você se conectar com o seu eu interior e ser feliz, você vai ter que enfrentar o Deus que imputaram para você. Tu conseguiu quebrar a grande parte das crenças? Tu acha que tu tem ainda alguma crença, Rafa, em ti que tu precisa trabalhar? Vira e mexe dá uma pulada, né? Vira e mexe a gente tem que... olha esse medinho aqui de fazer isso. O que é isso? O que é esse medo aqui? Eu tô com medo do quê? Né? Muitos processos. Quando eu comecei a trabalhar com o culto Yorubá, foi uma nova liturgia espiritual na minha vida, que é bem diferente da Umbanda, que aí saltou um monte de questões internas minhas que eu precisei também desconstruir. Certa vez, quando eu disse que eu ia trabalhar, quando eu assumi, eu vou trabalhar com o culto Yorubá de Orixá,
Aí começou a pipocar, assim, um monte de medos, de travas, medos e travas, medos e travas. E um outro mentor meu apareceu e disse assim, sabe tudo aquilo que você fez em você mesmo para você conseguir se sentir um bom terapeuta e ir pro mundo? É o que você vai ter que fazer agora de novo para você se sentir um bom babalorixá, conseguir assumir esse título em você, porque se você não assume o título de quem você é, do que você está fazendo, você não prospera. Ou seja, assumir essa tua autoridade. Isso. Acho que isso Como vale para foi? todo mundo. Vale para tudo, vale para todo mundo. tudo. Vale para todo E mundo. como foi essa virada de chave, vamos dizer assim, Rafa, das terapias, que eu conheço a época do Rafa lá do Theta Healing, do Reiki, e a gente vive numa região onde saiu uma pesquisa há tempos atrás que o Rio Grande do Sul é o local onde existem mais casas de Umbanda do que a própria Bahia, Salvador, enfim, o Nordeste, que a gente sabe que tem mais essa cultura enraizada, né? Como é que foi virar essa chave e assumir essa autoridade? Como chegou isso para ti? Foi difícil. Foi bem difícil. Não vou te falar. Foi difícil nas questões internas que a gente traz, né? Teve um momento que eu consegui compreender em mim que eu tinha receio e ressentimento do próprio núcleo que eu queria ser pertencente. Então eu tinha receio, ressentimento dos umbandistas, das pessoas de matriz africana, da palavra sacerdote. Eu ressentia a palavra sacerdote. E era justamente aquilo que eu era. Né? Então eu tive que trabalhar com autoconhecimento e muitas desconstruções minhas. E a filosofia do orixá me ajudou muito nessa desconstrução. Porque a filosofia do orixá, ela faz você entender quais são as virtudes que você tem que aplicar na sua vida para você ser quem você quer ser. Porque quem eu sou, eu já sei. Só que quem eu sou não está suficiente perante aquilo que eu quero ser. E eu tenho o direito de me moldar na pessoa que eu quero ser. Então, a filosofia do orixá, ela nos ajuda de uma forma litúrgica e com autoconhecimento para eu me moldar para a pessoa que eu quero ser. Eu falei esses dias para uma cliente, basicamente o seguinte... A vida, ela é uma quebra de braço, uma... Queda de braço. Queda de braço. Queda de braço. A vida é uma queda de braço. Quem é mais forte ganha. A gente precisa parar de olhar a espiritualidade cheia de romantizações. E isso foi uma coisa que o culto tradicional, os orixás, me trouxe. Realidade. A espiritualidade tem que ser aplicada aqui na Terra. Eu não tenho que ficar em outros mundos. Eu tenho que estar aqui e fazer o meu mundo aqui funcionar. E nesse mundo, as coisas funcionam como queda de braço. O mais forte ganha. E dentro dessa relação de o mais forte ganha, a gente entende isso numa publicidade. Quem tem mais publicidade, tem mais notoriedade, vai ganhar mais cliente. Tem mais autoridade, assim? né? Pagou, teve mais força, teve mais espaço, vai ganhar mais. E assim é com tudo. E assim também é nas nossas relações com as nossas resistências internas, os nossos inimigos internos. A gente tem inimigos internos, que são as nossas crenças, os nossos medos, os nossos receios, as nossas autocríticas. As nossas sombras que alguns utilizam dessa forma, né? Tudo isso são as nossas resistências à mudança que eu sei que eu preciso fazer para ser quem eu quero ser. Então eu tenho uma queda de braço entre quem eu quero ser e as resistências que eu tenho dentro de mim. Quem for mais forte ganha. Ganha, é isso. E geralmente os nossos medos, eles são mais fortes. Por que os nossos medos são mais fortes? Porque a gente foi criado com a estrutura do medo, que medo é igual a proteção. E aí a estrutura, a filosofia do orixá, ela vai nos ajudando a botar mais força para dentro de nós, para que a nossa força interna do quem eu quero ser consiga vencer aquela resistência interna que me faz ficar acomodado em quem eu estou. Exato. É isso. Olha só, o terreiro Escola Casa de Todos Ileiaçé Ogunbami é pioneiro no culto, pioneira, né, no culto tradicional iorubá. Recentemente, o Rafa esteve na Nigéria. A espiritualidade africana, ela canta a vida e o amor e exorciza a morte.
Ela se alimenta da observação e da contemplação da natureza como uma grande mestra da vida. Eu ouvi muito isso desde que eu conheci o Rafa e o terreiro. Ela é a conexão com os nossos antepassados. Vamos falar da tua ida para a Nigéria. Eu queria que tu compartilhasse com a gente, olha o sorrisão, como é que foi a tua conexão com a ancestralidade, com a natureza na Nigéria, com a comunidade, com os nigerianos, com toda aquela cultura, Rafa. Como foi para ti isso? Voltar para casa, desculpa, Rafa. Quando eu pertenço a uma família que se chama Família Odudua. Sim. Essa família, ela é coordenada, presidida por uma pessoa espetacular que se chama Baba King. Sigam ele, que ele é fantástico. Eu já ouvi falar agora. Baba King, me falou. Ele é um nigeriano. Ele idealizou o Odudua, que é o maior templo dos orixás do mundo, que tem no Brasil, que tem na Nigéria, que tem em Portugal, que tem na Eslovênia, tem em vários lugares espalhados. E o Baba King, ele é um doutor pela USP, ele tem muitos artigos falando sobre orixá, sobre o culto de Ifá. Ele é uma pessoa extremamente inteligente. Foi ele quem organizou essa nossa viagem para a Nigéria, que é como se fosse um aprofundamento para as pessoas que já são iniciadas no culto de orixá dentro desta família. Então, quando eu cheguei lá na Nigéria, a gente fica recolhido dentro da comunidade do Odudua, dentro do templo, que é um templo enorme, Sim. com várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. A gente acaba não tendo muita comunicação com a população em si. Então eu não posso falar sobre toda uma população. Às vezes que a gente saiu da comunidade e foi para as feiras, nós fomos conhecer algumas feiras, enfim, a todo momento a gente era recepcionado com alegria. Alegria. As pessoas vibram a chegada de outras pessoas. E o que eu pude ver no relacionamento de pessoas lá, observando os nigerianos, não só do relacionamento deles conosco, mas principalmente do relacionamento deles uns com os outros. Porque é aí que a gente entende como é que é a natureza entre eles, né? Eu via pai e filho andando de mão dada, eu via aprendiz e sacerdote andando de mão dada. Eu via uma relação de afeto baseada num respeito muito grande. As pessoas têm respeito pelo que deve ser feito, têm respeito pela tradição, têm respeito pelo orixá, têm respeito hierárquico. E tudo isso faz com que a coisa funcione. Lá o filho não enfrenta o pai. Lá não tem ansiedade. Eu perguntei para um menino lá, que estava lá, que ajudava em algumas coisas, essa foi a pergunta que eu fiz para ele sobre ansiedade, se ele sentia ansiedade. E aí ele me perguntava o que era isso. Houve uma dificuldade de me fazer e entender o que era a ansiedade. O que era a ansiedade. E eu disse, é quando você fica muito aflito, quando você quer muito que uma coisa aconteça, quando você fica muito assim, eu digo, ele disse, não conheço, não conheço, não. Eles não têm isso. Eles vivem mais o pé na terra, a vida, o hoje. Como é que é o acesso deles à questão de informação, internet, tudo igual, mas eles, por exemplo, eles dão muito mais o valor, né, àquele momento, ao pé na terra, ao respeito, a essa hierarquia, e o resto se torna ferramenta. É mais ou menos por aí, Rafa? Teve uma hora que foi falado uma coisa que me chamou muita atenção. Foi falado assim para nós: essas pessoas que estão aqui, que vão trabalhar em toda a ritualística de vocês, elas não precisam de um iPhone 15 para serem felizes. Essa é a diferença. Olhe para eles e você vai entender o que faz essas pessoas felizes. Então aquilo foi um show de
humanidade. Foi olhar para o ser humano. É o ser, né? O ser humano ali, né? Com várias virtudes acontecendo ao mesmo tempo. A gente aqui adora falar sobre o amor. Ai, o amor incondicional. Ai, o amor que lindo, que fofo. Ai, oração. Ai, o amor. Mas diz que tem amor é fácil, mas não entende que ter amor é ter respeito. É saber até onde você tem que ir, até onde é o espaço do outro. Existem muitas outras coisas que envolvem o cenário para que realmente possa existir o amor. E lá eu vi muito disso acontecer. E isso é diferente da nossa relação aqui. Sim, completamente. Lá, a gente pode olhar como um país pobre. Só que não tem morador de rua. Às vezes que a gente passeou na rua e conversando com pessoas que estavam lá nos orientando sobre como era a vida lá, não tem morador de rua. O amor na prática e o respeito, eu acho que... Mas eu acho que eles têm uma noção total do que é, pelo que o Rafa falou, viver em sociedade, que é o que a gente não tem. Isso é uma das coisas mais importantes para eles. Que é o respeito, né? Um dos pilares do povo Iorubá é a sociedade. É você saber viver em coletivo, você viver em comunidade, você viver em uma construção coletiva. Eles não têm esse processo de individualização extrema como nós temos aqui. Uhum. Às vezes, por exemplo, era dado bis, eles adoram chocolates, eles adoram doces. Aí tu dava o pacote de bis pro mais velho. Ele dividia forma... E ele dividia entre todo mundo. Teve uma hora que a gente estava comendo fizeram um bolo de chocolate e aí tinha um nigeriano lá perto, uma criança, e deram o bolo de chocolate para a criança. Sabe o que a criança fez? A criança pegou o pratinho e, em vez de ir comer tudo, ela chamou os outros que estavam perto e cada um deu uma garfada. Ah, gente. Isso é uma coisa que a gente não vê aqui. E eu acho que a gente vivencia um momento extremamente oposto a isso. Onde todos querem ter razão e nem todos, ou quase a maioria, não tem respeito. Uhum. Então, eu acho que essas hierarquias e esse respeito, eu acho que são fundamentais para a gente chegar a esse ponto, né? Ao respeitar e até ao ponto aonde eu devo ir, respeitar a pessoa como um ser e não como, né, um material, como o Rafa falou, de um iPhone 15 ou que ela tem. E que é uma coisa para nós aqui, digo nós, Brasil, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, enfim, em que a gente ainda está engatinhando, eu creio, né, Rafa? Nesses pontos de respeito, hierarquia e saber viver em sociedade, né, Flavinho? Sem regras, uma sociedade não existe. Certo. E uma coisa que eu falo bastante lá nas aulas, né? Quem não sabe lidar com regras é criança. É uma mentalidade infantil. E a gente vive um mundo aqui cheio de pessoas com mentalidade infantil. Aonde eu quero ter razão. Aonde eu quero ter razão, eu quero que as coisas sejam como eu quero, e se não é, eu invento. Ou que querem ter liberdade, mas liberdade é responsabilidade. Liberdade e responsabilidade. E isso acontece no meio espiritual também. Sim. A pessoa não sabe ter regras dentro do meio espiritual, e ela sai e ela vai inventar a espiritualidade dela. Que junta um monte de bananada numa coisa só. Essa é a minha espiritualidade. Por quê? Porque aqui eu tenho razão. Só que, na verdade, você é apenas uma pessoa com uma mentalidade infantil vivendo sozinha. Porque espiritualidade é sobre viver em coletividade. Eu acho que eu vou emendar uma pergunta, te peço, né, esse cantinho, Flaviette, que eu venho pensando, inclusive, em fazer essa pergunta para o Rafa, e com essa soma de assunto que a gente está fazendo, eu acho que o ser humano ainda não está pronto para largar dos... como é que eu posso utilizar a palavra melhor? Enfim, quando a gente faz um processo, né, por exemplo, tanto na Umbanda quanto... aí eu vou pedir para o Rafa explicar melhor, porque, né, quanto ao Orixá, a Umbanda e os outros processos que ele passou, há rituais, lembrei da palavra. Acho que o ser humano não está pronto ainda para largar dos rituais, porque
ele não consegue nem ter o respeito e nem a maturidade para compreender, né? Porque tem muitos locais que a gente... E não só em estrutura de, vamos lá, na Umbanda ou na própria Igreja Católica ou na própria, enfim, na espiritualidade, livre como for, a pessoa precisa ainda do ritual para poder conseguir processar e ter o respeito. Não é precisa ainda, sempre vai precisar. Essa é a pergunta que eu Nós te fazer. estamos num lugar chamado planeta Terra. Nós precisamos... se sentir pertencentes a partir disso. Na Terra, as coisas funcionam sobre as leis da Terra. O ser humano, ele vive de rituais. Casamento. Rituais é igual a regras, é igual a rotinas. Rituais é igual a progresso. Se você não tem rituais, você não tem progresso. Quando a pessoa nasce, ela é celebrada. Isso é um primeiro ritual. Todo ano você tem aniversário. Uma pessoa que não comemora o seu aniversário é uma pessoa que tem uma tristeza profunda dentro de si. E tem pessoas que não conseguem comemorar. Sim, tem Trauma, vai fazer terapia. É importante, porque a sua vida deve ser celebrada. Fica a dica. A sua vida deve ser celebrada. Você deve ter carregar contigo esse merecimento de o dia do meu aniversário é um dia poderoso para minha existência. Eu lembro que o Rafa... Tudo são rituais. Rituais que fazem com que a mente subconsciente vire uma chave, deixe o passado para trás e vá para uma nova instância. Se a gente não tem rituais, a gente fica sempre preso a um passado. Os rituais têm o poder de nos empurrar para frente. Mais um degrau no processo da vida. E sempre vai ter. Um mundo sem rituais é um mundo sem celebração, é um mundo sem regras. Como é que um mundo vai viver sem celebração e sem regras? Os rituais são isso. É a mesma coisa que a gente também dizer. O ser humano, ele também precisa de medicamento, ele também precisa de cirurgia. O ser humano ainda não tem a sua autocura, que ele não vai precisar de uma cirurgia. Com certeza. É a mesma coisa, e isso é um ritual. Então isso sempre vai existir na nossa humanidade. Assim como a ideia de bem e mal, isso sempre vai existir na nossa humanidade. Sim. O planeta Terra não vai avançar para a 5ª dimensão. O planeta Terra é o que é. Quando for para você viver na 5ª dimensão, então você não encarna na Terra. Você vai para a 5ª dimensão. Vai ser um outro plano, né? Vai ser um outro mais plano, sutil. De uma outra experiência de vida lá na 5ª dimensão. Aqui você está na 3ª. Aqui você tem determinadas necessidades. Aqui você deve levar a vida assim. Porque senão quando você for embora, você vai se arrepender daquilo que você não viveu. Que só o planeta Terra pode te entregar. Vamos aproveitar que o Rafa está falando de ritualística, vamos falar um pouquinho sobre as cerimônias, os rituais. Eu queria falar sobre ancestralidade, mas eu já vou para essa parte para aproveitar. As cerimônias, os rituais, as iniciações que tu viveu na Nigéria. Quando o Rafa chegou aqui, eu perguntei, quantas iniciações tu fez? Rafa, o que é iniciação? Qualquer pessoa pode fazer uma iniciação e conta pra gente como funciona, porque eu acompanhei por vídeo algumas coisas e me chamou muito a atenção. Vamos lá. Dentro do culto tradicional iorubá, que é diferente, é muito diferente do candomblé, é muito diferente da nação, é muito diferente da Umbanda, né? São vertentes diferentes. Então, quando os negros escravizados vieram para o Brasil, logo depois eles sofreram um efeito diaspórico, ou seja, eles precisaram criar uma adaptação regional, um sincretismo, para que a fé deles pudesse continuar existindo, para que de alguma forma as coisas pudessem existir. Então o que eles fizeram? Eles mascararam o máximo possível para disfarçar e continuar sobrevivendo. Né? Isso é o efeito do sincretismo. Por isso que o sincretismo é uma coisa que a gente tem que desqualificar nos dias de hoje. Porque enquanto eu cultuo Ogum como São Jorge, eu continuo colocando aquela máscara que representa a dor dos meus ancestrais. Ogum é Ogum, vem de uma cultura, São Jorge vem de outra cultura.
Mas enfim, né? Houve esse efeito diaspórico aqui no Brasil, aonde depois os negros foram encaminhados para várias regiões do país, e ali esse efeito diaspórico foi sendo cada vez mais moldado. Então aqui no Sul a gente tem muito a prática do batuque, lá mais para São Paulo, para Bahia ficou o candomblé, lá no Nordeste tem outros cultos, enfim. O culto tradicional iorubá é como o orixá é cultuado na sua origem, ou seja, antes do processo diaspórico, como ele ainda é cultuado hoje lá na África. Ou seja, na sua essência, por assim se dizer. Isso aí, como o orixá é cultuado na sua essência. Aqui no Brasil, a gente tem a romantização de qualquer espiritualidade que a gente vai viver, porque a gente é muito carente. Aí entra a romantização e, em alguns momentos, como comentou o Rafa anteriormente, a brisa, né? Ai, minha mamãezinha, Oxum, me ajuda. Ai, não sei o que, não sei o que, não sei. É uma lamúria, uma choradeira, em cima de qualquer espiritualidade. Mas quando a gente vai para a cultura original, não é assim. Isso foi um dos choques para mim, porque eu também era minha mamãezinha. O culto de orixá é um culto racional. E ele tem o poder de te colocar na sua racionalidade. Porque quanto mais racional você é, menos você erra. Quanto mais racional você é, mais assertivo, mais focado, mais íntegro você está. Então, o culto tradicional do orixá, ele diz o seguinte: todos nós temos um orixá primordial. Esse orixá primordial não é Ogum, não é Oxum, não é Iemanjá, ele se chama Ori, que quer dizer cabeça. Ou seja, antes de você cultuar orixá, tu tem que aprender a cultuar a tua cabeça. Se cultuar, Se cultuar. Trazendo para a nossa sociedade, antes de eu cultuar o sucesso do outro, eu tenho que aprender a cultuar a mim. Isso é um culto de autorresponsabilidade. Então, toda a prática original está em o culto ao Ori, o culto à minha cabeça. A minha cabeça, eu já escolhi, antes de eu encarnar, como que eu queria pensar. Como que ia ser mais ou menos a minha trama aqui? Baseada na recuperação do meu caráter. Eu venho para a Terra para plantar algo na Terra e para recuperar algo do meu caráter. Baseado nisso, eu coloco algumas ferramentas que eu vou precisar nessa jornada dentro de mim, que são os talentos que a gente já tem, as virtudes que nós já temos, que facilmente operamos. Por exemplo, nós três aqui temos a virtude da comunicação, não é? Sim. Ela é natural nossa. Agora, há outras virtudes que eu não tenho, que você não tem, e que a gente tem que suar para desenvolver isso na gente mesmo. Então, o culto de orixá, ele fala o seguinte: a gente tem que entender o que o teu ori precisa para que ele funcione melhor. E aí, o orixá, ele é uma medicina. Então, por exemplo, uma pessoa que não consegue desenvolver a coragem que precisa para acreditar em si, dar o taco na mesa e dizer é por esse caminho que eu vou, essa pessoa ela precisa cultuar Yansan. Porque senão ela sempre vai ficar sem direção, se batendo e nunca tomando escolha. Até ela aprender isso, pode ser que a vida bata muito na cara dela. Mas se ela começar a fazer liturgias espirituais a Yansan, ao Oiá, e até mesmo se iniciar em Oiá, isso é reformatado. Quando a gente faz uma liturgia espiritual que não é a nossa oração, é uma ritualística que junta vários elementos da Mãe Terra, transforma isso em energia e coloca dentro do chakra coronário da pessoa, dentro do ori da pessoa. Essa energia vai fazer com que ela consiga reagir perante as suas próprias resistências. Que seria ter esse conhecimento, né? Ir atrás desse autoconhecimento da Yansan para poder... Não só o autoconhecimento, é a força motora. A força motora. A força motora. Você pode ter o conhecimento de como ligar o carro. Só que se o carro não tem bateria, não adianta ter o autoconhecimento.
Então, tem muitas coisas na nossa vida que a gente já virou chave, que a gente já entendeu. Ah, é por causa disso, meu déficit é nisso. Mas não é porque você entendeu que isso foi resolvido. Verdade. Por que não foi resolvido? Porque você não tem energia para ter um comportamento diferente. Você pode ter entendido, mas a tua resistência interna, ela continua maior. Então, o axé é a transmissão de uma força que vai fazer você rodar de uma forma diferente. E isso acontece através de liturgias espirituais, sejam elas ebós, boris, como a gente chama, ou até mesmo uma iniciação. O que é uma iniciação? É quando você morre sem morrer e renasce com a possibilidade de olhar o mundo com outros olhos. Então, quando eu me iniciei em Logunedé, aquele Rafael frágil, aquele Rafael que se achava o bichinho feio, aquele Rafael, ele morreu. Passou a página, aquele Rafael ficou morreu. Para trás. E a partir do momento que eu comecei a me olhar no espelho depois da minha iniciação, a pessoa que eu olho no espelho não é aquela pessoa que eu fui. Existe uma magia que realmente acontece após um efeito iniciático. Então a pessoa se inicia no orixá para iniciar-se em virtudes que ela precisa realmente acordar nela e que está difícil disso acontecer. Então quando a gente faz uma iniciação em orixá, é para completar algo que precisa estar em mim para eu ser a minha melhor versão. E outras culturas falam, você só se inicia no seu orixá de cabeça. Tu é do Ogum, você se inicia em Ogum. Segmenta, por assim dizer. Dentro do culto Yorubá, essa visão não se realiza. Se você é de Ogum e você é uma pessoa que tem habilidade de empreender, se você vai lá, você faz, você bota a mão na massa, você faz, você já está com a energia de Ogum ok. Você não precisa. Mas talvez... Precisa olhar para outra energia que está te faltando. Talvez você é muito empreendedor, mas você não é nem um pouco carismático. Então não é de Ogum que você precisa, é de Oxum, você vai se iniciar em Oxum. Porque, como eu falei, a iniciação não é vista como um processo de romantização. Essa aqui é a minha mamãe orixá. Não. É um processo, uma medicina. O que é que eu preciso como um medicamento espiritual que vai fazer o meu ori, o meu eu espírito funcionar melhor na minha cabeça? Para eu me sentir completo realmente em mim. E para a audiência que tem, Flaviete, agora as minhas dúvidas e que a audiência também creio que tenha, essa liturgia, Rafa, que tu falas, o que ela contempla, né? Por exemplo, tu falou falta Yansan e aí a gente vai fazer a liturgia dentro do Yorubá ou, enfim, na Umbanda, né? Seria no Yorubá. No Yorubá. Como é que funciona essa liturgia? Então, a Umbanda, ela Quais são os processos? A liturgia é ler a respeito, conhecer? Não. São alguns processos que são feitos dentro do Yorubá. Agora é pergunta de pessoa que não tem o conhecimento literalmente. E ficou curiosa de como funciona esse processo. São rituais que são feitos. São rituais que são feitos com uma pessoa, aonde é consultado no jogo de búzios para saber quais são os elementos que nós precisamos juntar numa oferenda, transformar isso numa energia e fazer com que essa energia entre dentro da pessoa. Perfeito. Então existem rituais que aproximam a energia do orixá de uma pessoa para que ela tenha mais dinamismo. Sim. E existem rituais que afugentam, que afastam as joguns, que são as desgraças. Por exemplo, a paralisia, a morte, a doença, entre várias outras forças que estão contra o progresso daquela pessoa. Sim. E quando você faz esse tratamento, você está tratando você e todos os seus 256 ancestrais anteriores a você. Porque você é uma soma de 256 ancestrais. Então, tudo aquilo que eles viveram como dor, como impotência, está nas tuas células, está no teu campo morfogenético. Sim.
Que a gente fala muito em vários segmentos da espiritualidade, né? E o que o ritual faz? A força do ritual, ela é mais forte do que o campo morfogenético. Então, aquela força consegue destruir uma maldição que a pessoa tem trazido e zerar ela. Tanto que várias terapias falam, né? Que quando você cura a ti mesmo, cura 4 gerações atrás. É algo parecido, de certa forma, né? É parecido. Tá nesse contexto. Nesse contexto. Tá nesse contexto. Perfeito. A gente vai até 7 gerações. 7, sensacional. Agora eu entendi a liturgia, viu? Entendeu? Era essa a pergunta que eu ia fazer. É? E essa liturgia... olha como a gente tá ligado, hein? Com licença, bote aqui. E essa liturgia, elas são elementos... Eu tô entrando no campo do Rafa aqui, tô indo junto com ele e aprendendo um monte. Porque a Flavinha, ela já vem, né? Da casa de todos e estudou muito lá. Agora eu tô aprendendo com o Rafa aqui. No podcast. Mas é muito legal, porque essa liturgia, esses elementos que são usados hoje aqui por mim, por nós no Ilê, são os mesmos elementos que é usado pelo povo africano até hoje em dia, que é a própria comida deles que é ofertada aos orixás, que tem um valor calórico muito forte, muito grande, e a gente consegue extrair uma energia muito forte disso. Essas iniciações que tu fez, que orixás que tu fez iniciação, que são completamente novos para ti, tem algum, Rafa, que é completamente novo para ti? Acho que nem dá para pegar ele no pulo do gato. Não tem nenhum orixá que é novo. Acho que o culto de Egungun foi a coisa mais nova para mim. Conta um pouquinho. Culto de Egungun. Posso. Inclusive eu assisti, sabe aqueles vídeos que a gente vê na internet do sapoto, das coisas que giram? Vocês já viram? Eu não sei o que é sapoto, eu sou... Já viu aqueles vídeos no YouTube daquelas palhas que ficam girando do nada, aí se desdobra e sai uma coisa daquela palha? Sim, Eu vi esses vídeos. Eu vi isso ao vivo. Ao vivo? Eu vi isso ao vivo, né? Isso faz parte de uma coisa chamada culto de Egungun. O que é o culto de Egungun? É o culto aos seus ancestrais. Aqui a gente tem uma filosofia de ir ver os nossos ancestrais que estão enterrados no cemitério uma vez por ano. E a gente tem uma filosofia de que, morreu, eu tenho que fingir que essa pessoa não existiu mais. Engolir minha tristeza e fingir que essa pessoa não existiu mais. Eu não me relaciono. A gente não tem as falas de você não pode chamar os mortos dentro da tua casa, não pode falar com o teu pai que morreu, porque senão você atrai a alma daquela pessoa e a alma daquela pessoa não descansa. Isso é um olhar dentro de uma cultura. Sim. Mas não é um olhar, não é a verdade absoluta. Por exemplo, dentro do culto iorubá, quando uma pessoa morre, continua existindo um relacionamento. Sim. Eles continuam oferendando aquele ancestral através da terra, eles se relacionam, eles pedem apoio. É muito importante a gente pedir apoio para os nossos ancestrais, porque quando a gente pede apoio para os nossos ancestrais, eles continuam a existir. A existência deles tem um motivo maior. Sim. E Egungun é uma manifestação espiritual de uma pessoa que investe o Egungun. É um homem preparado liturgicamente. Cada família tem uma roupa. E essa roupa é bordada de diversas cores, de diversos elementos. E essa roupa, ela está representando todos os ancestrais daquela família. Então, cada família tem um Egungun. E eles fazem esse culto a Egungun para cultuar todos aqueles que já foram embora. Para quê? Para que a dor deles não seja... A dor dos antepassados não seja a nossa dor. Para que a doença que pegou os nossos antepassados não pegue a nós. Para que os nossos ancestrais nos apoiem no nosso progresso. Então, o culto de Egungun é um culto que tem um poder sobre a vida muito grande e de você reorganizar os vínculos familiares também, de fazer com que os vínculos familiares não se percam. E foi uma energia que eu nunca tinha sentido ainda, sabia da existência dos rituais, mas eu nunca tinha sentido de fato.
a energia de Egungun. E foi muito intensa. A minha iniciação em Egungun foi muito forte. Teve uma hora que você faz a iniciação vendado. Eu não posso falar como ela mas eu posso dizer que eu estava vendado dentro do processo iniciático, e eu vendado, teve uma hora que eu vi, é como se o meu terceiro olho tivesse aberto, e eu vi do meu lado meu pai, seu João, pai Joaquim e mais um outro senhor que eu não conheço. E eles estão, todos os meus ancestrais, eles estavam ali me olhando e fazendo um aceno assim para mim. E aquilo para mim foi extremamente emocionante. Imagino. E forte. O culto de Egungun é a celebração da sua existência com a sua família. E eles prezam muito por isso. Porque se você não consegue ter essa relação de respeito com a sua família, você nunca consegue ser ninguém no mundo. Tu te comunica muito com o pai Mauro, né? Teu pai, né? Posso te fazer uma pergunta que eu te disse que eu gostaria muito de te fazer? Faça. Posso. Muitas vezes no terreiro, lá na casa de todos, eu já vi o pai Mauro chegar e normalmente é na Márcia, né? Normalmente ele chega na Márcia. E me emociona muito ver, porque ele vai direto no Rafa e ele conversa com o Rafa. E aquilo é muito vivo, né? E as pessoas têm muita vontade de poder se comunicar, algumas pessoas assim... Com os seus, né? Com os seus que já se foram. Mas para ti, isso é algo que é... Natural, comum. Comum, acho que nem é a palavra certa. Natural. Como é para ti, Rafa? É muito feliz. É estranho poder dizer assim, mas assim, eu falo com meu pai, que já faleceu, e ele vem lá, e ele me fala coisas, ele me dá algumas orientações, e isso tudo ajuda a gente a transpor aquela ideia de que morreu é só no dia de finados e pronto, acabou. E que a vida encerrou ali, né? Não. Você deve exaltar os seus ancestrais. E ele vem de surpresa. Sim, vem de surpresa. Quanto mais você exalta os seus ancestrais, mais eles vão ter condições de poder fazer o bem na tua vida. Eles não têm que ser excluídos. Isso é mais uma das crenças que a gente pode reorganizar dentro da gente. Pensa, o seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, seus ancestrais que estão do outro lado. Será que eles não desejam que você se dê bem? Com certeza. Será que eles não são as pessoas que mais te amam? Né? Será que eles não são as pessoas que mais gostariam de apoiar a tua felicidade? Então, por que excluir isso? Só porque alguém falou que ele vai virar um espírito das sombras? Pelo amor de Deus, um fantasma no mundo terreno? Não, gente, não. Existem muitas ideologias espirituais. A gente não pode engessar tudo como uma coisa só. Botar só num balaio, deixou ali, é assim que funciona e acabou, né? Então, dentro do culto iorubá, as minhas crenças pessoais eu encontrei muita afinidade com as crenças do culto iorubá. Sobre orixá é autoconhecimento. Sim. Mas também é uma ritualística, é diferente de devoção, né? E quando você faz a ritualística, é que nem você ir no médico. Você vai no médico, o médico te dá um remédio. Se você não tomar o remédio, você não vai melhorar. Funcionar. Então, esse dinamismo com o orixá é maravilhoso. Cara, você tem uma orientação para que tal coisa dê boa, você faça isso. É o teu sacrifício. Faça isso. Não fez? Né? A gente está quase chegando na reta final. Nossa, que rápido, gente, né? Já? Eu vou comentar agora, eu também. Sim, a gente já tem uns 40 minutos, né, produção? 49 minutos. É que o assunto é bom, tá maravilhoso. Eu tenho uma pergunta para o Rafa que é bem importante. Assentamento. O que é um assentamento? Como funciona um assentamento?
eu vi que o Baba King compartilhou um vídeo onde ele mostrou um assentamento de Ogum num dia que vocês estavam indo numa feira. Isso. Era um domingo, graças a Deus não ia ter muita gente na feira. Ele falou que era para vocês agradecerem os orixás, né? E aí ele falou que as pessoas tinham, eu já sei disso, mas eu vou perguntar, os seus assentamentos individuais, familiares e comunitários. Por favor, explique. Então, um assentamento é quando a gente reúne diversos elementos da natureza que representam a força desse orixá, coloca tudo isso unido com uma liturgia espiritual que vai fazer com que a força daquele orixá, ela de fato esteja viva ali. Aquela força do orixá, o orixá existe de uma forma viva ali. Sim. Não é eu pegar um monte de velhinha e juntar aqui. Não. Existe uma liturgia que faz com que aonde tem um assentamento, o orixá está vivo ali. Dentro dessa cultura iorubá, as pessoas têm os seus assentamentos, os assentamentos da família e os assentamentos comunitários. Então, como é que eu posso dizer? A Nossa Senhora do Caravaggio, que a gente tem aqui. Sim. É como se fosse um assentamento comunitário. Um monte de gente vai lá para fazer uma devoção anual. Oração, enfim, várias práticas, vamos dizer assim. Várias práticas. É a mesma coisa lá também. Então, existe assentamento de Obaluaê no meio da cidade, né, que é para que as doenças não entrem naquela cidade. Então, de tempo em tempo, toda aquela comunidade se reúne e vai lá e faz as suas oferendas para Obaluaê, para que as doenças não entrem dentro daquela cidade. Tem o assentamento de Ogum naquela feira. Então, anualmente, as pessoas vão lá. Todo mundo que pertence àquela comunidade vai lá e faz suas oferendas a Ogum para que a feira sempre dê trabalho para a vida daquela comunidade. Então, assentamentos comunitários falam sobre uma dinâmica espiritual e de realização comunitária. Assentamentos familiares é tipo aquela santa que toda a tua família é devota. Tipo Santa Rita de Cássia, Isso, sei lá. na minha família, todo mundo é devoto de Santa Rita de Cássia. Então, se a gente puxasse para o Iorubá, todo mundo existiria um assentamento desta orixá. E existe. Tem a imagem de Santa Rita de Cássia da minha avó, que é a nossa relíquia. Aquilo é como se fosse um assentamento. Em outra linguagem, mas é como se fosse um assentamento. E existem os meus assentamentos individuais, que têm a ver com as iniciações que eu fiz, as energias que eu preciso para eu funcionar melhor. Porque essa é a sacada do culto iorubá. O que é que você precisa para você funcionar melhor, para então você conseguir ter a vida que você deseja? O orixá não vai fazer você ficar rico, mas ele vai fazer você se tornar uma pessoa mais focada. E você focado, você vai conseguir ganhar mais dinheiro. Estar mais alinhado com o teu propósito de alma, por assim dizer. Por assim dizer. Com as tuas habilidades, com a tua mente, com a tua capacidade de ação na vida. É isso que o orixá vai fazendo isso com a gente. Ótimo. Eu te perguntei se tu tinha feito um exame de DNA ancestral, né? Hoje de manhã acabei te mandando esse WhatsApp e te perguntando. E aí tu me disse, sim, eu já fiz. A gente riu, mas conta pro pessoal. Eu fiquei curioso, funciona. cara. Não, porque quando ele falou que foi legal. pra Nigéria, pra mim, assim, veio muito na minha mente. Estou voltando pra casa. Né? A sensação, assim, que veio, Rafa, sem falar contigo, só tua energia no nosso campo é de que tu se sentiu em casa, tipo assim, caramba, eu já estive nesse lugar. Agora eu quero saber do DNA, caramba. Então, eu fiz esse teste há vários anos atrás, porque eu dava uma aula dentro do Theta Healing, que se chamava Relações Mundiais. Que aí dentro dessa aula a gente entende quais são qual é essa ancestralidade que a gente tem e quanta rixa a gente tem com a gente mesmo através dessa ancestralidade. É muito legal. E no meu teste me deu que a minha origem, ela é numa aldeia africana, que eu não vou lembrar o nome agora, é Bakula, Bakuba,
alguma Enfim. coisa. Enfim. Mas essa aldeia, ela é formada por pigmeus caçadores. Pigmeus são seres Sim, pequenos, de baixa Não, estatura. mas espera. São deixa ele pessoas de continuar baixa pra te ver. estatura e caçadores. Sim. E o meu orixá primordial é Logunedé. E Logunedé é um orixá que ele é pequeno, baixo e caçador. Aí está. Aí está. Né? Incrível, Então, o né? nosso orixá primordial é a gente mesmo, na nossa ancestralidade mais antiga. Quando eu cultuo o Logunedé, eu estou cultuando a mim mesmo. Porque ele sou eu sou ele. Eu ia te dizer, tem a ver com o conhecido em outras espiritualidades como o eu superior? Seria Não. isso, talvez, Rafa, ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Tá. Não tem nada a ver. É tudo que você é. É a sua essência encarnada. Entendi. A sua essência encarnada. Vai, eu tenho mais algumas perguntas. Vai, produção, segura aí só um pouquinho. Eu conheço essa história, quando eu também estava motivado. A gente não quer parar de Porque pedir. Vai, tem Flávia. duas coisas que eu acho que são interessantes. Primeiro, a natureza, que é de extrema importância, e tudo na natureza é orixá, orixá é natureza. E tudo que tem na natureza tem na gente. Isso. E não existe diabo. Não existe diabo. Por favor, Rafa. Na nossa cultura, não existe o diabo. No Yorubá, né? No Yorubá não existe o diabo. Como é que surgiu a ideia do diabo? Quando os europeus foram colonizar os africanos, eles viram que os africanos tinham um deus, uma divindade, entre várias outras, e essa divindade, ela promovia a comunicação e ela promovia a vitalidade da pessoa. E era tudo que eles não queriam que eles tivessem: comunicação e vitalidade. Sim. Então, teve um Yorubá, um africano que foi convertido, e na hora que ele foi convertido, ele foi orientado a traduzir a Bíblia para o Yorubá. E na hora que falam de diabo, quem que ele coloca como diabo? Exu. Então, a partir dali, Exu se torna o diabo. Sim. Mas na nossa filosofia espiritual não existe o diabo. Não existe o diabo. E eu acho que todas as linhas de espiritualidade, por assim se dizer, focando mais em elevação e frequência, porque a maioria das pessoas acha que Deus é um senhor sentado numa cadeirinha com um cachorrinho do lado, né? A gente que estuda, e cada um, vamos dizer assim, na sua espiritualidade que mais se identifica e que mais tem necessidade, porque a gente sempre, né, como o próprio Rafa fez, do Theta Healing, depois ele foi Umbanda, enfim, e foi galgando, né, aonde foi tendo mais significado. Eu acho que em todas essas fontes que a gente bebe de espiritualidade, nada mais é do que talvez uma força que seja um pouco mais densa, né? E que o diabo em si não existe. Né? Eu acho que essa lenda do diabo é como disse o Rafa, né? A gente traz dentro de umas ritualísticas de determinadas religiosidades ou espiritualidades, onde cada uma encaixa da sua determinada forma, mas que o diabo em si é uma criação talvez das religiões que tem muito mais tempo lá atrás e quiseram segmentar do sofrimento, do não pode fazer, do é proibido. Quiseram controlar, né? Isso, Quiseram controlar. E que aí rola esse controle para poder o quê? Lá, vamos voltar à nossa infância. Não faz isso, Rafa, que é feio, porque não pode ser assim. Bicho papão vai te pegar. É isso aí. Não pode, porque isso é coisa do diabo. As pessoas falavam lá na sua ignorância, lá há muito tempo Mas ainda atrás. falam. E ainda falam, né? Ainda falam. Ainda falam. Ainda Então falam. eu acho que é muito dessa criação que nem Psicologia do cagaço. Eu adorei a frase, psicologia do gente, cagado. pra que Que não fazer isso, existe, né? né? Eu acho que é uma ignorância nesse ponto. Para nós não existe essa relação com o diabo. Existe autorresponsabilidade. Existe autorresponsabilidade. Aquilo que você planta, você colhe. Ponto.
Ponto. Então, foca no teu ori, foca na tua vida, foca naquilo que você precisa para fazer a sua vida acontecer. Nós estamos numa dimensão densa entre aspas. Sim. Não adianta a gente querer viver como borboletas do jardim encantado, porque isso não existe. Você vive na Terra. Só que a Terra, muitas pessoas falam, lugar de expiação, isso, aquilo, já coloca como se fosse um pandemônio. Não, gente, pra mim a Terra é maravilhosa. Eu curto, eu me divirto, eu como, eu bebo, eu vivo, eu sou feliz. Densidade, pra mim, não tá em energia. Esse ritual é mais denso, isso aqui. Não. Pra mim, a densidade tá na cabeça das pessoas. O quanto as pessoas colocam densidades nos seus próprios pensamentos. A densidade está ali. Sim. Muito bem. Bom, então reta final agora, né? Vamos lá, Rafa. Mande. Como tu começa o teu dia? Conta pra gente a tua ritualística. Como eu começo o meu dia, eu me sento na cama e eu começo a passar a mão no meu ori. Isso é fundamental. Você começa o dia se agradando. O seu ori é o seu poder de liderança na sua vida. O seu ori, ele é o seu líder interno. O seu ori é o que faz a sua vida acontecer. Então, eu peço para minha divindade interna, para o meu ori, para que no dia de hoje eu comece com gratidão e termine com alegria. Isso. Eu peço pro meu ori que eu consiga ter tolerância com as pessoas que pensam diferente de mim. Eu peço pro meu ori que eu consiga me comunicar de uma forma que a minha comunicação seja sempre amável com as pessoas. Eu peço pro meu ori que venha para mim pessoas prósperas e amáveis. Eu peço aqui no meu ori, vou conversando com o meu ori, vou fazendo um alto cafuné aqui, vou acordando o meu ori a partir desse momento. Depois que eu vou pro banho, no meu banheiro já tá o meu banho de ervas preparado. Porque eu tomo banho de ervas todos os dias. Todos os dias. No início, só no início da manhã, Rafa, ou também antes de dormir? Os dois. Os dois? Os dois. Quase todos os dias é os dois. Agora, hashtag fica a dica, eu quero saber algum banho de ervas tu indicaria para as pessoas, de repente, assim, eu peguei o Rafa no Cara, eu acho que a coisa mais fácil... 7 ervas? Não, eu acho que a coisa mais fácil que vai fazer bem para todo mundo é boldo, guiné e samambaia. Tá aí, ó. Boldo, guiné e samambaia. Boldo acalma. Guiné traz proteção contra energias externas e samambaia faz a tua cabeça pensar de forma escalada, ou seja, um pensamento coerente, costuradinho, que sobe pro outro. Caraca, que é totalmente a samambaia, né? Costuradinho bonitinho, que sobe até lá em cima. Isso aí. Um banho básico e que super funciona, você pode fazer sempre. Aí, ó. Viu? Tu tem uma mandinga que eu fiquei sabendo que eu vi um vídeo e te falei, e aí eu fiquei curiosa. Tu dorme com paieiro no travesseiro, Rafa? Aceso, não tô brincando. Não. Eu tenho um travesseiro que tem muita coisa. Porque pensa, o tipo de movimento espiritual que eu faço. Sim. Eu trabalho Precisa o dia inteiro. Muita proteção, né? Eu trabalho com a praga dos outros, praticamente. Sim. Com as maldições que as pessoas trazem. Procuram pra isso também, né? Pra auxiliar nesses pontos. E ainda pontos. a pessoa tem que ser caritativo. Meu amor caritativo é uma coisa. Agora, mexer no buraquinho das tuas pragas, isso não é caritativo, não. Isso exige uma experiência, um cuidado e toda uma estrutura muito grande. Para eu poder fazer aquilo que eu faço hoje, eu precisei investir muitas coisas de proteção para que eu consiga preservar a minha vida e ajudar uma pessoa. Então eu tenho um travesseiro que tem um monte de coisas dentro desse travesseiro. Elementos iniciáticos que fazem parte das minhas iniciações. Tem o Pai Joaquim, que isso é uma das coisas mais velhas que eu tenho. Que legal. Há muitos anos atrás, o Pai Joaquim benzeu um paieiro para mim e ele disse que era para eu botar esse paieiro dentro do meu travesseiro, que era para afastar as energias que pudessem me rondar. Sim. Enquanto eu descansava. E dali foi o paieiro e a coisa foi... Parece que o travesseiro do Rafa é do tamanho dessa mesa, eu fiquei sabendo. Não, agora me veio duas coisas. Eu preciso encerrar, eu sei, produção, desculpa. Eu vi uma frase e eu vou fazer duas perguntas para o Rafa. A frase era o seguinte:
Errar é humano. Bobeira é mentir para alguém que conversa com um morto de mais de 200 anos. Fala aí, João Caveira. João Caveira, meu grande mestre. Laroia, né? Um Exu, que é um grande mestre da minha existência. Ele é um ser extremamente inteligente. Falou esses dias atrás que ele tá morto há 348 anos. Bah, que preciso, hein? Falou preciso. Nunca tinha contado isso. Sim, ele falou. E seu João Caveira me ensinou muito, desde o perdão, a entender que a gente não vive sem as nossas sombras, que achar que você tem que excomungar suas sombras, isso não existe. Tem que abraçar ela, né? Você não vive sem um negativo. Um controle remoto funciona com o lado positivo e negativo. Você é a mesma coisa. Você precisa das duas descargas elétricas. E não é porque a descarga negativa é que ela é mal. É apenas dois polos de energia. E seu João é um ser fantástico. Eu tenho muita admiração por ele. Muitas pessoas passam por ele lá no terreiro. E ele é um profundo conhecedor, assim, da ancestralidade das pessoas. Quando ele olha para a pessoa, eu sinto que ele me leva, assim. Eu começo a ver uma historinha que é mostrada para mim sobre um problema que aconteceu na ancestralidade dessa pessoa, que está refletindo na vida dessa pessoa até hoje, assim. E ele tem, apesar de ser um Exu, que muitas vezes as pessoas têm uma ideia de o malvadão, cara, ele é um paizão. A gente está em noite de eclipse, fim de ciclos, dizem hoje. O que Dona Sara diria pra gente? Eu não vou chamar Mulamba, eu vou chamar a Sara. Só para nossa audiência, Dona Sara seria Dona Sara, quem? uma cigana. Ah, perfeito. Nossa, Dona Sara. Dona Sara, uma cigana. Eu acho que ela diria: já pegou tuas velas? Já pegou tuas velas? Se hoje é noite de magia, tu já correu atrás do que você quer fazer? Né? Porque ela fala muito sobre isso. Sim. Ontem, lá no terreiro, ela teve presente e ela disse o seguinte, que a sorte do destino não é sobre o que as cartas contam, mas é a magia que você faz com aquilo que te falam. Então, se as cartas estão falando alguma coisa, você tem que fazer uma magia ou para que aquilo aconteça de uma forma... Botar energia para que aquilo aconteça, ou fazer com que aquilo não aconteça. Mas você tem o poder de criar interferências no seu destino. E outra coisa que ela falou ontem, agora estou me lembrando, que ela disse o seguinte: a sorte ela é que nem o vento. O vento está toda hora ventando. A sorte está toda hora ao redor de ali ti, ao redor. Né? Só que se você não caminha por onde o vento está te mostrando, a sorte vai para outro. Então, observa aonde o universo está sempre te empurrando. E, cara, ajuda o universo a te ajudar. É o tal do flow, né? Ajuda o universo a te ajudar. Se ele está te empurrando para aquilo, abraça e vai, que a tua sorte vai andar junto. Agora, barco a vela, pega o vento e... Não seja teimoso. As pessoas são teimosas com o seu próprio destino. Elas teimam em nadar contra a maré. O negócio não está dando certo e elas continuam teimando naquilo. Às vezes você precisa parar tudo e sentir onde é que o vento está te empurrando. Porque ali é o sinal do universo que tem correnteza para você. Muito bem. Pronto, maravilhoso, muito obrigada. Cara. Tem mais alguma pergunta, Maurício? Já deu 2 horas quase de programa? 2 horas. A Flavinha tá preocupada, tá tudo certo. Cara, maravilhoso. Primeiramente, quero agradecer o Rafa, né? Porque muito esclarecedor, e eu, como fazendo parte, vamos dizer, da audiência, que eu tenho um conhecimento prévio de Umbanda, né? O Yorubá, tô conhecendo hoje, achei magnífico, né? O Ori, enfim, achei muito legal mesmo, né? Da própria liturgia, de como é feito. Então, gratidão, Rafa, gratidão. Axé, né? querido. Gratidão pela presença aí no podcast, que seja a primeira visita de muitas para trazer esse conhecimento para a nossa audiência, para trazer essa energia positiva, né? E desmistificar muita coisa que a gente sabe que tem quanto a Umbanda, quanto ao Yorubá, que a gente conheceu hoje, digo eu, e a audiência, né? Que a Flaviette já é de casa. Não, eu não conheço tudo. Eu já falei uma vez pro Rafa que eu sou muito indisciplinada.
Mas ele já me disse o que eu preciso Qual que é, fazer, né? o que ela precisa do ori dela. Agora eu fiquei... Não, eu quero ele saber. Ele já me disse. Eu não sei, porque agora, como eu tô aprendendo, tem algo... O que é? Yansan? Não, eu sei, deixa tenho eu uma saber coisa agora. que é muito importante que o Rafa já me falou. Foi a primeira vez que eu joguei, que ele leu os búzios para mim. Que eu preciso aprender a ter paciência. E eu tenho notado a muito... paciência é o orixá? Exu. Ah, é o Exu. Por isso que tu gosta tanto. Exu é o orixá da paciência. Era o Exu que eu mais tinha... Era o Exu, não. Era o orixá que eu mais tinha preconceito. É. Era Exu. O meu primeiro contato com o Exu foi muito Mas, pontual né, e diferente. Rafa, eu não sei nem como te agradecer. O Rafa tá acompanhado já, meu. Ele tá aqui do ladinho já. Desde o primeiro dia eu já venho Ali, ó. agradecendo ele, né? Porque a primeira vez que eu conheci o Rafa, que eu tive a oportunidade, eu fiz uma entrevista com ele sobre Umbanda. Ah, que né? legal. E ele me entregou um banho. E eu fiz esse banho e acordei de madrugada, foi do Caboclo Rompimato. Meu Eu acordei Deus, quanto de tempo faz madrugada. isso? 3 anos, Chegou eu passando acho. um 3, facão no mato. Cheguei, fiz o banho, acordei de madrugada e aí me veio uma palavra assim e eu mandei, olha, eu acordei de madrugada, Rafa, com essa palavra. E daí ele me explicou o que era a palavra, tudo certo. Daí ele falou, vem estudar aqui na casa. Tá. Rafa, de novo, gratidão. Eu quero que tu chame, por favor, para nossa audiência, né? Para os teus trabalhos, tuas redes. Quem quiser conhecer mais o teu trabalho, por favor, as Claro. câmeras são tuas. Venha entender como é que o culto de orixá te conecta com você mesmo. Eu acho que não tem bem maior do que a gente conseguir se aprofundar na riqueza daquilo que a gente é. E orixá é para todo mundo. Orixá não é só uma religião, ele vai muito além de religião. Ele é uma forma da gente explorar a nossa essência, a nossa primordialidade, a nossa ancestralidade e de ter forças para superarmos aquilo que ainda é uma resistência dentro da gente mesmo. A gente dá muitas aulas lá no terreiro, a gente tem uma vez por mês uma prática chamada Ossé, que é aberta a toda a comunidade, onde tem a manifestação de orixá, tem canto, tem dança, é muito vivo, é muito alegre. Temos o desenvolvimento mediúnico, temos muitas formas dentro do terreiro, de entrelaçar as pessoas com a sua comunidade espiritual. QR Code na tela. E quando você entende que tudo isso é sobre autoconhecimento e pertencimento, você encontra a sua verdadeira morada. É demais. Me segue lá no @Rafael Orso de Oliveira. QR Code na tela. Rafael Orso de Oliveira, onde eu dou lives, onde eu falo com as pessoas sobre como o poder do orixá nos ajuda a gente ser a gente mesmo com mais leveza, alegria. E o terreiro, Escola Casa de Todos, onde acontecem muitas aulas e muita magia por lá. Eita, lá, noite de muita magia e energia boa. Podcast tem o oferecimento de Instituto de Terapias em Vitale, harmonizando a vida com cursos, workshops, palestras, vivências, atendimentos e loja para uma vida mais leve com bem-estar e autoconhecimento. O WhatsApp é o 549-9188-2524 e combustível para te levar para todos os lugares você encontra no B7, na rua Irmazago 958, em Caxias do Sul, Maurício Preto. E os lembretes clássicos, não te esquece de se inscrever no canal. Esses dias um amigo disse, cara, eu tô louco para ver aquele episódio do Paulo César Fructuoso. E eu disse, tu já se inscreveu no canal? Eu disse, não, só me manda o link. Eu disse, não, se tu não se inscreveu no canal, não vou te mandar o link. Então te inscreve lá, vai lá, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Além disso, comenta, curtiu, quer saber, pô, eu quero que vocês convidem uma pessoa que fale disso ou daquilo, a gente aceita várias dicas, vai lá, manda ver, no Spotify, mó facinho, pode ouvir no carro, viajando de boas, TikTok, no Instagram, @Pontecast30, a gente tá em tudo que é lugar, né? Então, manda ver. Até o próximo episódio, gratidão, fantástico esse momento. Valeu, galera! Valeu, Rafa! Axé, galera!